Amados, nós, semana passada, concluímos a nossa jornada de 40 dias, falando a respeito dessa jornada extraordinária que Jesus completou sem vacilar, sem titubear, sem retroceder em nosso favor. Como o próprio Evangelho de João diz, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E assim Jesus o fez. Jesus concluiu a obra que o Pai deu a ele para realizar. Ele disse, está consumado, está feito, tetelestai. Ele apareceu aos discípulos por espaço de 40 dias após a sua ressurreição. Cerca de 500 testemunhas o viram. Seus discípulos comeram com ele depois que ele ressuscitou dentre os mortos. E agora, então, assim que Jesus é assunto aos céus, os anjos que ali estão, dizem àqueles que estão contemplando Jesus subindo assunto aos céus. Porque vocês olham para aquele que está subindo? Ele vai voltar da mesma forma que vocês o viram subir. Ele vai descer dessa mesma maneira. Agora, antes de Jesus subir, Jesus reforça mais uma vez um comando àqueles discípulos. Jesus diz que eles devem aguardar a promessa do Pai, que dele eles receberam, de que o Espírito Santo viria sobre eles, os revestiria com o poder e a capacitação do alto, para que eles seguissem, para que eles pudessem cumprir o mandato, a ordem de Jesus, de fazerem discípulos. Então o Espírito Santo vem e ativa a igreja, e ali dá início à evangelização do mundo, chegando até os dias atuais em que nós estamos, e esses dias serão completos no futuro, até que o Senhor venha, amém? Agora hoje nós vamos falar um pouco, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, no capítulo de número 2, e nós vamos falar um pouco sobre essa ativação, sobre uma igreja ativada, e os princípios que se seguem, para que nós vivamos esta constante ativação. Por exemplo, hoje você tem muitos aparelhos em casa, vamos usar aqui o exemplo da TV mesmo. As TVs hoje em casa, quando você deixa ela ligada ali, se passa um certo tempo de inatividade daquela TV, ou do seu computador, ou de qualquer outro aparelho eletrônico que você tenha, ela vai dar um tempo ali, e quando ela perceber que não há uma interação humana, vai vir uma pergunta automática ali. No YouTube mesmo, quando você deixa ele ali, tem uma perguntinha que aparece ali, você está assistindo? Você está vendo? E logo em seguida aquilo entra em stand-by, né? Aquela energia, ela fica aqui como adormecida ali. E uma primeira pergunta que o Espírito Santo faz para nós nesta noite, e nós vamos recebê-la de forma individual e respondê-la de forma individual para nós mesmos. Você está ativo ou ativa, ou você está no stand-by? Você está nessa sinergia, você está nessa atividade constante, ou você muitas vezes está operando no stand-by? Você está entrando em uma tela de descanso, você está entrando num modo de economia de energia, ou você está olhando firme para o alvo? Como o apóstolo Paulo diz, olhando firmemente para Jesus. Como em Filipenses ele vai dizer, buscando o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos ler aqui Atos capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Vamos ler alguns versículos aqui. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Encheu toda a casa onde estavam assentados.
E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros, não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como é que os ouvimos cada um na nossa própria língua nativa? Partos, medos e elemitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilia, Egito e partes da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Diga, grandezas de Deus. Todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão cheios de vinho. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: homens judeus e todos vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a hora terceira do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quantos aqui invocaram o nome do Senhor? Glória a Deus. Então a promessa do Senhor é de que você é salvo. Aleluia. Você foi salvo de algo. Você foi salvo da ira de Deus. Você foi libertado do pecado. E agora redimido. Lavado pelo sangue do Cordeiro. Você faz parte de uma missão. Agora você é um agente de comunicação da salvação. Você é um embaixador de Deus. Você está agora sendo um canal de Deus. Deus, por seu intermédio, está comunicando aos homens que eles se reconciliem com Deus, assim como eu e você fomos reconciliados. Amém? E aqui, para nós começarmos, eu vou só fazer uma menção. Quando o apóstolo Pedro começa a falar a partir do versículo 14 do cumprimento da profecia de Joel, nós vamos nos ater à parte primeira do cumprimento desta profecia, que é o derramamento do Espírito Santo. Ele começou a ser derramado a partir desses 50 dias pós-ressurreição, pós-Páscoa. Amém? Pentecostes é a festa da colheita que os judeus celebravam, né? A colheita que o Senhor dava a eles. Também a festa de Pentecostes fala do memorial da entrega da Torá a Moisés. E quando 50 dias após a ressurreição de Jesus, no dia de Pentecostes, a promessa do Senhor do derramamento do Espírito Santo vem sobre aqueles discípulos. Mas nós vamos ver aqui que algumas coisas, alguns detalhes, alguns princípios foram observados. Nós precisamos observar os princípios da palavra de Deus, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Primeira coisa, versículo de número 1, eles estavam em unidade, eles estavam em comunhão, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Como eu disse, quando Jesus ressuscita dos mortos, no espaço de 40 dias, ele está aparecendo aos seus discípulos e a mais testemunhas, e cerca de 500 testemunhas viram a Jesus. Mas quando nós olhamos aqui no capítulo de número 1, no versículo
Deixa eu ler aqui. Oh, meu Deus. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. Versículo 15. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão reunida era de quase 120 pessoas. Então nós tivemos 500 testemunhas, mas estão reunidas cerca de 120. 120 estavam perseverando. Cerca de 120 testemunhas estavam perseverando em oração. Eles estavam em unidade. Eles estavam em comunhão profunda. Eles tinham um foco. Aleluia. Eles tinham um foco. Aqui essas 120 pessoas, elas têm um primeiro propósito. Eles precisam decidir quem tomará o lugar daquele que foi o traidor, daquele que se apartou do propósito. E cumprido esse requisito, eles perseveram, eles estão em comum acordo, unânimes, focado em algo, a promessa do Pai. Irmãos, você individualmente tem recebido promessas de Deus, mas eu não quero falar nesse primeiro momento sobre elas. Eu quero falar sobre uma promessa coletiva. Nós, como comunidade de Atos, como corpo de Cristo, amém? Como parte do corpo de Cristo, recebemos um propósito, recebemos uma missão da parte de Deus, amém? Aleluia! E nós precisamos estar focados naquilo que Deus nos chamou para fazer. E você pode dizer, mas qual é a missão? Queridos, a missão e o propósito, em primeiro lugar, eles estão sempre esclarecidos e manifestados na palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. Às vezes você tem uma expectativa, e ela é correta, de que Deus venha e fale com você por meio do Espírito Santo, para te falar sobre algo específico que Ele vai fazer através da sua vida, amém? Mas a primeira coisa que eu e você temos que fazer, é buscar o senso da coletividade. O que o Senhor quer fazer por intermédio da sua igreja. Amém? Quando nós falamos sobre propósito de Deus, nós estamos então indo para um lugar que já está esclarecido nas Escrituras. O propósito de Deus é reconciliar o homem consigo mesmo. Ele fez isso por intermédio do sacrifício do seu Filho unigênito. Amém? E o mandamento que este Filho unigênito dá aos seus discípulos, aqueles que querem viver o seu propósito, é dizer: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso está falando o quê? Como Jesus disse, a colheita está pronta, mas os ceifeiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros à sua seara. Então, como Deus é extraordinário, no dia da festa da colheita, Ele derrama a capacitação, Ele starta, Ele dá o start, o início da igreja. E o propósito do derramamento do Espírito Santo, Jesus diz: recebereis sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então, no dia do cumprimento de Pentecostes, Ele envia o Espírito Santo para capacitar seus discípulos a cumprirem o ID. Ele dá o start à sua igreja. A igreja não vai se mover pela filosofia dos homens, a igreja não vai se mover pela sabedoria ou inteligência dos homens, mas como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, não palavras persuasivas humanas, mas na demonstração do Espírito e do poder, para que a fé não se apoie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, amém? Então a palavra vem e se cumpre, e o derramamento do Senhor vem sobre estes discípulos, amém? E o Espírito faz o quê? O Espírito Santo vem e une a igreja e não divide, aleluia. O poder do Espírito Santo vem, e ao longo aqui talvez nós estaremos sempre falando essa diferença de dom para fruto. Quando nós falamos de dom, nós estamos falando de uma capacitação, de um revestimento do poder do Espírito Santo sobre nós. Quando nós estamos falando de fruto, nós estamos falando do caráter de Cristo sendo desenvolvido em nós.
Amém? Então, quando o Espírito Santo vem, ele vem com poder, porque ele ministra dons, mas ele também vem com o fruto, porque ele promove o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo em nós promove unidade. Aleluia! Paulo fala: preservai a comunhão do Espírito no vínculo da paz. Então, quando nós falamos do poder de Deus agindo nas nossas vidas, nós estamos falando de unidade, nós estamos falando de comunidade, nós estamos falando de senso comum. Qual é o senso comum? A obra de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus, aquilo que Deus quer fazer através de nós, como membros do seu corpo. Aleluia! Segundo lugar, nesse ambiente de unidade, nesse ambiente onde o propósito de Deus está sendo manifesto e a palavra de Deus está sendo cumprida, há uma surpreendente operação sobrenatural. O sobrenatural de Deus está à nossa disposição. O sobrenatural de Deus está agindo em nós e através de nós. E o maior milagre de Deus é a transformação de nós, como seres humanos. A nossa transformação de nós ficou esquisito, né? É a nossa transformação como filhos e filhas de Deus no caráter de Cristo. Porque nós vamos ver homens amedrontados, nós vamos ver homens que estão se escondendo, homens que estão com medo de perderem a própria vida, agora sendo ousados, agora sendo intrépidos, agora indo de forma sobrenatural. Eles estão superando a sua naturalidade, eles estão superando as barreiras naturais que se colocam, eles estão superando toda e qualquer oposição que se levanta, eles estão superando a mentalidade natural, eles estão superando o medo, eles estão superando a insegurança, eles estão superando todas as coisas naturais, carnais, para cumprirem o propósito de Deus. Eles, cheios do Espírito Santo, agora dizem: mais importa agradar a Deus do que aos homens. E eles colocam as suas próprias cabeças para serem mártires em favor de uma causa maior. Como eles podem fazer isso? Porque eles foram cheios do poder do Espírito Santo, eles foram cheios da presença de Deus, eles foram dotados de uma capacidade que o natural não pode explicar. É algo sobrenatural que vem sobre eles. É algo sobrenatural que Deus faz em nós, que nos leva a perdoar. É algo sobrenatural que Deus faz em nós, que nos leva a dar a outra face. É algo sobrenatural que nos leva a nos doarmos e nos sacrificarmos por amor ao Senhor e ao nosso próximo. É algo sobrenatural. Esses homens e mulheres agora, eles têm um propósito em suas vidas: gastar suas vidas para que a mensagem seja proclamada, para que a mensagem seja levada aos confins da terra, porque eles entenderam que o propósito para que eles recebessem o poder do Espírito Santo, inicialmente, prioritariamente, era esse. E por meio da ação divina, o nome do Senhor seria glorificado. Em uma igreja que vive no Espírito, tudo pode acontecer. E enquanto você me ouve, o Espírito Santo quer que você, que eu, que nós, agora, nesses próximos 50 dias, né, já não são 50, né, já são 43, né? Faça propósitos específicos com Deus, de jejum, de consagração, de oração, de leitura, de busca por conhecimento da palavra de Deus. Faça votos espirituais com o Senhor. Ore ao Senhor, perceba se questões do dia a dia naturais, às vezes te roubam o tempo com Deus. Faça propósitos de privar a si mesmo, para ter um tempo mais intencional com o Senhor, através da leitura da palavra, através do jejum, através da oração. Consagre-se ainda mais ao Senhor e você vai perceber uma ação poderosa do Espírito Santo sendo intensificada na sua vida. Nessa trilha, nessa jornada de consagração, você vai começar a perceber coisas que você não percebia, discernir coisas que você não discernia. Você vai estar mais atento à voz do Espírito Santo. Você vai perceber o Espírito Santo agindo em seu favor e o seu esforço humano saindo de lado.
E então a graça de Deus superabundante, transbordante, a graça sobre graça que há sobre mim e sobre você, sendo cada vez mais perceptível, uma sensibilidade espiritual aumentando mais e mais em nós e através de nós. Você vai perceber o Espírito Santo falando no seu espírito e você vai parar, isso não pode ser coisa da minha cabeça, porque o meu homem natural não me diria essas coisas. Você vai ser surpreendido pela voz do Espírito Santo, dirigindo você, guiando você, em cada detalhe. Sabe por quê? Porque Ele ama você. Jesus disse, se vós sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Quantos querem mais do Espírito Santo de Deus? Então peça. Pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, porque ao que bate se abre, o que busca encontra, o que pede recebe. Eles creram na promessa, mas não é só você crer na promessa, você precisa de encontro a ela. O que eles estavam fazendo para ir de encontro com a promessa? Eles estavam ali, unidos, em oração, em propósito, buscando a face do Senhor. Em terceiro lugar, uma igreja ativada pelo poder do Espírito Santo celebra o sacerdócio apostólico de todos os discípulos. O que é um sacerdócio apostólico? O que é uma igreja apostólica? Uma igreja apostólica é uma igreja que está obedecendo o ID. O ID é um envio, é uma grande comissão para que o discípulo de Jesus vá atrás de um novo discípulo de Jesus. Nós continuamos a comunicar aquilo que Jesus comunicou a nós, aquilo que chegou até nós. Veja só, João, na sua primeira carta, fala algo poderoso. 1 João capítulo 1, versículo 1, João diz assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, proclamamos com respeito ao verbo da vida. Pois a vida foi manifesta e nós a vimos, e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco. Obrigado. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Só consegue testemunhar quem tem comunhão com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. João diz, porque nós temos uma comunhão, nós podemos falar daquele com quem nós temos comunhão. Porque qualquer um vai poder dizer, qualquer um poderá falar, mas a eficácia maior, ela vai ser manifesta através daquele que tem a comunhão, que tem o relacionamento, que busca a intimidade com o Senhor. Você, eu, nós, temos entendido que esse sacerdócio foi nos entregue. Nós falamos aqui na hora do louvor, digno és, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus, os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação, e para o nosso Deus, os fizeste, os constituíste, reino e sacerdócio. Nós fazemos parte do reino de Deus, e nós somos sacerdotes do Altíssimo. Nós comunicamos as grandezas de Deus, e isso é maravilhoso. Quando esse derramamento aqui, versículo de número 3 acontece, e viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Isso nos fala de que agora, esse derramar individual do Espírito Santo, ele não é mais restrito. Na antiga aliança, o Espírito Santo repousava sobre o rei, o sacerdote e o profeta. Agora na nova aliança, o Espírito de Deus habita dentro do Filho de Deus. Aleluia! Dentro.
O Espírito de Deus habita em vós. O apóstolo Paulo disse: não sabeis que sois santuário do Espírito de Deus, e que o santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito de Deus habita em mim, ele habita em você. Nós somos sacerdotes do Senhor para comunicar as grandezas daquele que nos transportou das trevas para a luz. Ele nos libertou do poder e da potestade de Satanás para Deus. E agora nós estamos em sua presença e desfrutamos da herança dos santos na luz. Nós temos relacionamento com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, por causa daquilo que Ele fez lá na cruz e por causa daquilo que Ele cumpriu pós-ressurreição. Ele derramou o seu Espírito sobre nós. Você tem o Espírito de Deus habitando em você. Uma igreja apostólica é formada de vidas apostólicas. Ou seja, nós estamos indo, nós estamos anunciando, nós estamos falando do que Ele fez, do que Ele está fazendo. E nós estamos anunciando que em breve Ele voltará. Todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Aleluia, aleluia. Em quarto lugar, uma igreja que vive nessa ativação, ela vive capacitada pelo Espírito Santo para a edificação do corpo. Versículo 4 diz: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Essas línguas estranhas que são manifestas aqui são um dom de variedade de línguas. Eram idiomas que aquelas pessoas, sem terem estudado ou terem conhecimento prévio acerca da língua, elas receberam naquele momento. Por isso, ali estavam homens de todas as partes daquele mundo antigo. Então o Espírito Santo vem e além de ser derramado ali, ele também já faz manifestar ali um dom específico que dá entendimento do Evangelho sendo pregado não somente aos judeus, mas às nações gentílicas. Então as pessoas ali começam a ouvir o Evangelho em seu próprio idioma, através de homens que foram cheios do Espírito Santo e capacitados a falar em outro idioma que eles não haviam estudado. Essa é uma língua diferente da língua lá nos dons espirituais, entre as dos dons espirituais, que é uma língua estranha, que é uma glossolalia, que é uma língua que só Deus compreende, que em espírito falamos mistérios. Mas aqui esse dom específico está falando para que seja um sinal para aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, para aqueles que estão ouvindo as grandezas de Deus. Olha só, porque correndo aquela voz, versículo 6, ajuntou-se uma grande multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Ou seja, esses homens não são galileus? A língua que eles falam não é a língua de quem é da Galileia? E como nós estamos ouvindo eles falarem na nossa própria língua? Partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilia, Egito, partes da Líbia, Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: o que quer dizer isso? O que isso significa? Por que nós estamos ouvindo eles falarem dessas coisas? Então, uns começam a zombar, outros ficam temerosos sobre aquele, até que Pedro se levanta e diz: este é o cumprimento da palavra de Deus. Queridos, nós precisamos ser uma voz profética nesses dias, para que as pessoas tenham temor, para que as pessoas digam: a palavra de Deus está se cumprindo, Deus está alcançando o meu coração, Deus está alcançando a minha família, Deus está me chamando para o Evangelho. Eu me lembro que, no dia em que minha vida foi marcada
e uma chave foi virada e eu passei a viver uma nova vida. Quando eu me levantei do lugar onde eu estava no batismo, quando a minha vida foi ali selada pelo Senhor, eu me levantei e fui em direção às águas do batismo. A hora que eu me levantei, veio no meu coração um entendimento e eu sussurrei aquilo baixinho com os meus lábios dizendo: Deus está me chamando e eu vou. Isso acontece quando o poder do Espírito Santo se manifesta por nosso intermédio. As pessoas, elas ficam presas, no bom sentido, àquela palavra. Aquela palavra toma cativo o pensamento delas. Aquela palavra toma cativo a intenção delas. Aquela palavra derruba todo raciocínio e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. As barreiras caem por terra. É só o poder de Deus que pode destruir as barreiras humanas que são levantadas, meus irmãos. Nós precisamos do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. E para que esse poder seja manifesto, nós precisamos de consagração. Como alguém sempre fala, o jejum não muda Deus. O jejum muda você. Muda a mim. Quando nós nos consagramos, Deus não muda de quem Ele é, das suas promessas, daquilo que Ele faz ou vai fazer. Mas Ele muda a nós. Por quê? Porque nós passamos a andar na inclinação do Espírito. E não na inclinação do homem natural. Não na inclinação da carne. Nós andamos na inclinação do Espírito. Na mentalidade do Espírito. Buscamos as coisas espirituais. Em Efésios capítulo 5... o apóstolo Paulo nos fala dessa receita de como sermos cheios do Espírito Santo. No versículo de número 15 ele diz: portanto vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E aí ele diz: e não vos embriagueis com vinho onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Quando nós estamos nos inclinando para as coisas do Espírito, o que esses homens fizeram naqueles dias? Enquanto outros se dispersaram, enquanto outros estavam vivendo em função de outros propósitos, eles firmaram a sua expectativa, a sua segurança, a sua confiança, e estiveram reclusos, eles se abstiveram de coisas lícitas e naturais, para estarem ali, focados, até que uma promessa se cumprisse. Queridos, nós cremos nas promessas de Deus, mas quanto nós estamos determinados a ficar no lugar de intimidade, de entrega, de renúncia, de sacrifício vivo, estarmos ali focados, estarmos ali determinados, até que a promessa se cumpra. Talvez certamente os 500 começaram, mas ao longo dos dias, eles começam a se dispersar. Muitas vezes você e eu temos uma visitação do Senhor em um momento, temos um insight do Senhor no momento, temos uma centelha do Senhor, um fogo de Deus. Talvez você vem no culto, talvez você está na oração, talvez você ouve uma palavra através da internet e o Espírito Santo vem e fala na sua mente, no seu coração, e você se dá conta: eu preciso buscar a Deus, e você propõe aquela busca naquele início, mas as distrações vêm e tiram seus olhos do alvo, tiram seus olhos do propósito. Mas o Espírito Santo está aqui para ativar você. Amém. A nós, aleluia. O Espírito Santo continuamente nos visita e nos lembra sobre seu propósito, sobre sua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. E então a visitação do Senhor vem sobre nós. O poder do Senhor vem sobre nós e nos renova, porque é isso que Ele prometeu: novidade de vida, novidade de espírito. Há vinho novo para você. Há vinho novo para a sua vida, diariamente. Sabe por quê? Porque as fontes do Senhor são inesgotáveis. Ou melhor, a fonte, que é Ele, é inesgotável. E eu gosto quando Jesus fala a respeito do Espírito Santo no Evangelho de João, no meio da festa dos tabernáculos. Ele se levanta e ele diz, no versículo 37 de João 7, no último dia, grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas.
E sobre o que ele estava falando? Isto dizia ele acerca do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. O Espírito hoje já foi dado, porque ele não só foi crucificado e morto, ele ressuscitou, está à direita de Deus, vive para interceder por nós. E se nós batermos e batermos e batermos, ele nos visitará com seu poder e com a sua unção. E nós vamos caminhar de glória em glória, nós vamos caminhar de fé em fé, seremos renovados, seremos cheios, seremos impulsionados para fazer a vontade do Senhor e para vivê-la de forma profunda, de forma intensa, de forma poderosa. Então há uma capacidade de Deus, há uma capacidade do Espírito liberada sobre você. Aleluia! Glória a Deus! Dá um glória aí, irmão, como dizem os pentecostais. Aleluia! Glória a Deus. Deus é bom. Oh Senhor, feche seus olhos nesse momento, curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós exaltamos a Ti, Senhor. Tu és grande, nós somos vasos na mão do oleiro, Senhor. E o Senhor tem refeito as nossas vidas. O Senhor tem feito de novo um vaso de cada um de nós, Senhor, um vaso novo. E como Paulo disse, Senhor, somos vasos de honra, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E nós reconhecemos que carregamos um tesouro em vasos de barro, Senhor. Aleluia! Teu poder habita em nós, Senhor. E o teu poder, ele capacita-nos, Deus, não só a orar pelos enfermos, orar pelos cegos, pelos surdos, pelos paralíticos e os mortos, mas o teu poder também nos capacita a sermos filhos melhores, a sermos maridos e esposas melhores, a sermos profissionais melhores, a sermos filhos de Deus que honram o Senhor aonde quer que estejamos, porque o teu Espírito, ele não vem e somente nos capacita com dons, mas ele faz com que os frutos do Espírito fluam através das nossas vidas e glorifiquem ao Senhor, como Jesus disse, para que vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então vem sobre nós a cada dia, Senhor, e nos capacita, e nos faz cada vez mais semelhantes a Ti, Senhor, para a glória do Teu nome. Aleluia! Aleluia! 5. Cresce temente no Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse temor santo, ele precisa se apoderar de nós a cada dia, meus amados. Nós precisamos em cada passo que nós damos, como aqui Provérbios 3, o Júlio, ele citou: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confiar no Senhor é andar em temor, é reconhecer que o Senhor é quem nos conduz e nos guia. É reconhecer a voz do Senhor, não só quando Ele nos diz sim, mas é reconhecer a voz do Senhor quando Ele nos diz não. O não do Senhor é protetor. O não do Senhor é preservador. O não do Senhor nos guarda. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais a cada dia até tornar-se dia perfeito. Quando nós andamos no temor do Senhor, nós andamos na luz da sua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não pecasse contra ti. Quando nós estamos andando em temor, quando nós estamos contemplando o que Deus está fazendo, aquilo deve encher o nosso coração de temor. E então nós somos a cada dia aperfeiçoados pelo Senhor, e a sabedoria do alto flui em nós, flui através de nós. Aleluia, aleluia. Versículo de número 6. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Nós celebramos os milagres de Deus, quando nós andamos ativados pelo poder de Deus. Nós reconhecemos o que Deus está fazendo no nosso meio. E então Deus faz não só em nós, mas Deus faz através de nós. E ao mesmo tempo que Deus faz coisas grandiosas e extraordinárias, Ele nos lembra de que fomos chamados para andar em simplicidade, de que fomos chamados para andar em humildade. Aleluia! Porque quando eles olham aqui
No versículo de número 7, atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? É interessante, porque assim como eles falaram acerca daqueles discípulos, não são eles galileus? Eles também falaram de Jesus. Não é esse filho de José e de Maria? Não é esse o Galileu? Não é esse o filho do carpinteiro? Por quê? Porque embora sendo Deus em carne, andando entre os homens, Jesus manifestava humildade. Jesus manifestava simplicidade. E a simplicidade choca as mentes naturais. Choca os homens que são sábios segundo os homens. Reunidos no Sinédrio, após Pedro e João orarem pelo paralítico na porta do templo chamada Formosa, eles são levados para testemunharem e falarem daquilo que estava acontecendo, e são advertidos a negarem esse Jesus. Mas agora, revestidos do Espírito Santo, esse Pedro, que em outro momento nega o Senhor, agora está cheio do Espírito Santo e fala com ousadia da palavra de Deus. E uma das coisas que aqueles ditos sábios entre os homens falam é: eles tomam conhecimento de que eles eram homens indoutos e iletrados. Eles olham e falam: esses homens são simples, esses homens são humildes, mas o poder de Deus age através deles. O poder de Deus se manifesta através deles. Isso não é um chamado à ignorância, mas é uma preservação e um cuidado para andar na simplicidade. Paulo usou exatamente esse termo: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim sejam corrompidos os vossos entendimentos e vos aparteis da simplicidade que há em Cristo. O poder de Deus se manifestou através daqueles homens simples e deixou a sabedoria humana perplexa, confusa. Muitas vezes Deus vai agir através de você e as pessoas não vão entender. Sabe por quê? Porque, como Paulo disse, o evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Deus usa você com poder. Deus usa você, as palavras dele saem através de você com poder, com unção, com graça. Aleluia, porque era assim que Jesus manifestava o evangelho do reino, e assim seus discípulos manifestam o evangelho do reino com poder. Aleluia. Eles experimentam experiências espirituais. Deus nos chamou para vivermos experiências espirituais. E uma experiência com o Espírito Santo não é uma doutrina para ser explicada. É uma experiência para ser experimentada e vivida. Deus te chamou para ter uma experiência com Ele. Deus te chamou para viver uma novidade de vida com Ele. E ela começa através da sua palavra. Quando você mergulha na palavra de Deus, estas sagradas letras, como o apóstolo Paulo disse, que nos tornam sábios para a salvação, elas passam de tinta e papel, e elas começam a penetrar no seu espírito, a renovar o seu entendimento, e a levar você a uma vida sobrenatural. Uma vida sobrenatural. E você passa a discernir e a compreender as coisas espirituais. E você passa a entender o que significa estar assentado com Cristo nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Você está além dos poderes deste mundo. Você vive a cada dia pelo poder da ressurreição. Quando nós entendemos isso, meus irmãos, você não vai viver o poder da ressurreição somente quando o seu corpo físico ressuscitar dos mortos. Você já vive o poder da ressurreição. Você já tem a vida eterna. Jesus disse: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você tem conhecido a Jesus. Aleluia. João disse no seu evangelho, no capítulo 20, estas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Filho de Deus, e crendo tenhais vida em seu nome. Você já tem a vida eterna. Você já anda de modo sobrenatural, você já anda no poder do Espírito Santo, Ele habita em você. E uma das coisas que Ele quer chamar a sua atenção, é que no seu cotidiano,
no seu dia a dia, na sua vida no lar, no trabalho, na faculdade, na escola, onde quer que você esteja. Ele quer que você tenha consciência de que você está carregando a presença, que você está carregando o poder dele na sua vida. E aonde o poder de Deus chega, a morte dá lugar à vida. A doença dá lugar à saúde, a escassez dá lugar à abundância, a tristeza salta de alegria. Por quê? Porque a vida abundante está em você, meu irmão, minha irmã. Você foi chamado para anunciar a grandeza daquele que te transportou das trevas para a luz. Você é uma testemunha do Senhor. O Espírito de Deus habita em você. Uma igreja ativada pelo Espírito Santo celebra a diversidade étnica. Talvez esteja ética ali, mas é étnica. Sem ter preconceitos. Nós vivemos num tempo, irmãos, em que as questões globais, culturais, elas são cada vez mais difundidas. Então nós lidamos com várias situações. Nós lidamos com essas questões de ideologia de gênero. Nós lidamos com as questões de culturas diferentes, de imigração, né, e tantas outras coisas. Mas Jesus não nos chamou para condenar pessoas. Jesus nos chamou para acolhê-las e direcioná-las no caminho da verdade. Amém? E nós fazemos isso com sabedoria e com entendimentos. Nós deixamos clara a verdade da palavra de Deus e anunciamos o Evangelho como ele é. Sem colocar, sem diminuir. Mas nós amamos as pessoas. Aleluia. Você deve deixar claro que Deus condena as práticas das pessoas, não simplesmente está já condenando as pessoas. Sabe por quê? Jesus disse que o mundo está condenado já. Quem não crê já está condenado. Quem crê não é condenado, mas o que não crê já está. O que nós temos que fazer como igreja, como filhos e filhas de Deus, cheios do poder do Espírito Santo? Nós temos que comunicar a verdade em amor. Outro dia alguém me perguntou, nós estávamos reunidos, como eu posso falar do Evangelho, porque as pessoas já vão recebê-lo como, quando eu falar para uma pessoa que não é cristã, ela já vai receber aquilo como um ataque, ela já vai receber aquilo como uma ideia de que eu estou dizendo que eu sou melhor do que ela. E eu disse, você e eu, queridos, nós não fomos chamados para convencer as pessoas. Nós somos chamados para anunciar a palavra de Deus. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Amém? Agora você deve comunicar a história de Deus com os homens e o plano de Deus com os homens. O Lucas é um colega de trabalho, ele não é cristão. Eu não vou chegar a dizer para ele assim, Lucas, você tem que parar com isso, com isso, com isso, com aquilo. Não, você precisa buscar uma oportunidade para falar sobre o plano de Deus para ele. Lucas, você sabe qual é o plano de Deus para a sua vida? Ah, eu não sei. Então, eu vou te dizer não só acerca do plano de Deus para a sua vida, mas eu vou te dizer do plano de Deus para a humanidade. Você sabe o que aconteceu na história da humanidade? E aí então, eu começo a falar sobre o que aconteceu com a queda do homem. Nós precisamos comunicar o Evangelho, porque o Evangelho leva os homens ao arrependimento, a entenderem que são pecadores, sim. Mas a primeira ação eficaz, eficiente na comunicação do Evangelho às pessoas é levá-las ao arrependimento e quebrar o poder do pecado original. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Você não tem que falar para uma pessoa simplesmente que ela tem que parar de fazer isso ou aquilo. Porque às vezes ela vai parar de fazer aquilo que ela acha conveniente para ela. Quando a gente fala de um usuário de droga, por exemplo, chega um momento que ele tem um senso de dizer assim, eu preciso parar de usar droga, porque senão eu vou morrer usando droga. E aí ele para de usar droga, mas continua fazendo outra coisa. Ele continua sem a consciência do pecado original e não é levado ao arrependimento por causa do pecado original. Então nós temos que comunicar a mensagem de forma integral, falando sobre o plano de Deus.
Porque todos pecaram, não foi um só que pecou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados por sua graça. Então nós vamos comunicar essa graça. Nós vamos falar que um homem nasceu, filho de Deus, 100% homem, 100% Deus. Foi feito mais excelente do que os anjos. Levou sobre si as nossas dores e os nossos pecados. Então nós começamos aí a comunicar. Nós começamos aí a falar. E aí nós não atacamos as pessoas de forma pessoal. Porque é o Espírito Santo quem traz a consciência delas. Deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém vive bem com o pecado, meu irmão. Ninguém. Porque o pecado não é bom. O pecado mata. O pecado destrói. O pecado machuca. O diabo usa o engano para aprisionar as pessoas. Mas quando chega a verdade de Deus, ela gera vida. Ela manifesta vida. E aquela pessoa que ouve a mensagem da palavra de Deus, experimenta de uma vida que ela não tem. E aí sabe o que ela faz? Ela faz igual aquela mulher samaritana. Senhor, me dê mais dessa água. Eu quero mais dessa água. E aí então uma porta é aberta. E aí então Jesus diz assim, tudo bem, você vai ter mais dessa água, mas chama o teu marido e vem aqui. E aí então com graça e amor, nós vamos orientar aquela pessoa, você quer mais dessa água? Deus tem para você. Mas se você não fechar as portas, ou melhor, a torneira para outro tipo de água, você não terá a sua sede saciada. Mas se você abrir mão da sua própria vida, crendo que Ele tem uma água para você que vai fazer com que você nunca mais tenha sede, então você vai ter dessa água. E o Espírito Santo vai dar a você sabedoria e entendimento, para que você conduza aquela pessoa. E quando de repente você perceber, aquela pessoa está andando com Jesus. Aquela pessoa está abandonando a velha vida, as velhas práticas, os velhos hábitos. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está convencendo ela. Foi assim comigo. Foi assim com você. Foi assim com cada filho de Deus. A verdade do Evangelho chegou e Ele nos convenceu. E nós escolhemos uma nova vida que Ele havia proposto para nós. E já não conseguimos mais ser os mesmos, já não conseguimos mais viver sem Ele, porque Ele passou a habitar em nós. Agora nós somos templo e morada do Seu Espírito. Antes nós éramos como uma sepultura, nós tínhamos ossos, coisas podres dentro de nós, mas agora não. Agora nós temos o Seu Espírito Santo habitando em nós. O Espírito de Deus habita em você? Aleluia. Quero que você fique de pé nessa hora. Pedro ele segue falando sobre o cumprimento dessa profecia de Joel. E ele fala sobre a promessa cumprida a Davi, o envio do Cristo de Deus. Então quando ele está concluindo essa primeira mensagem que ele prega, as pessoas simplesmente dizem, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? E aí Pedro diz assim, verso 37 do capítulo 2. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas.
Pedro só pregou o Evangelho, cheio do poder do Espírito Santo. Quando ele termina seu primeiro sermão, as pessoas perguntam: o que nós vamos fazer? Quando você, cheio do Espírito Santo, fala a palavra de Deus, chega um momento em que as pessoas vão dizer: o que eu vou fazer, Walter? O que eu vou fazer, Alf? O que eu vou fazer, Antoniel? O que eu vou fazer, Diego? E então o Espírito Santo vai dar graça e sabedoria para que você fale com ousadia. Se arrependa e venha para Ele. O que é arrependimento? Decida a partir de hoje viver uma nova direção. Pode subir, gente. Viver uma nova direção. Viver em uma nova rota. Viver agora clareado para o propósito de Deus. Aleluia. Aleluia. Gostaria que você fechasse seus olhos agora.